eu acho muito bacana que a gente assista sobre a Ilha das Sombras, tá ligado? Vamos ficar o dia de hoje, e assim, vamos assistir mais cinematics também e mais histórias, mas vamos ficar o dia de hoje na Ilha das Sombras, porque vai ser extremamente foda com que vocês aprendam e entendam, tá ligado? Sobre eles. Tem o Thresh que vimos, o Yori que nós vimos, tem a Kalista, tem o Hecarim, tem o próprio Maokai, que eu fiquei muito intrigado. Pra mim, o Maokai, ele era completamente do mal também, tá ligado? E, tipo, do capeta. Só que, aparentemente, ele deve ser uma das poucas coisas boas que estão presentes hoje na Ilha das Sombras, assim como o Yorick, né? Antes de vermos a história da Kalista, que tem super a ver com a do Thresh, que tem super a ver com a do Viego, e que também tem super a ver com, infelizmente, a do Hecarim, vamos ver essa cinematic dela, que é de 8 anos atrás, e daí a gente parte para a história dela. Ainda hoje, a gente assiste a história do Amumu, gente, podem ficar tranquilos. E com a cinematic dele também. A cinematic dele, pra mim, é uma das mais fodas e mais bem feitas, tá? Mordekaiser, nós já vimos a história dele aqui, dog. Deve estar lá no canal de cortes, tá? Kalista, ela é muito foda, velho. Eu tenho tesão nela. Muito pica. Como você pôde nos trair dessa forma? Porque eu podia. Porque eu queria. Não é pela grana. Bem, não é só pela grana. Com meu último suspiro, ofereço minha alma a ti, Dama da Vingança. Que a justiça seja feita. Oferenda aceita. O quê? O que é você? Nós somos a Lança da Vingança. Viemos por você, traidor. Sem chance. Sangue inocente mancha suas mãos. Abra, maldita! Os despojos da traição transbordam de seus bolsos. Aqui, pegue! Leve tudo! Este é o preço da traição. O que acontece? Essa cinemática aqui, ela é muito antiga, de 8 anos atrás, e se eu não me engano foi uma cinemática avulsa, tá ligado? Então ela não foi bem trabalhada. Por causa disso que não ficamos boquiaberto com essa cinemática, tá ligado? Mas é uma cinemática boa, que fala um pouquinho sobre a história dela, bota fé. Não tanto, mas ainda assim fala. Deixa eu ver se tem universo lúdico, porque vocês são bem tarados nele, né? Mas não tem universo lúdico nela. Nós vamos conhecer, aparentemente, um novo criador de conteúdo sobre histórias do LoL. Gosto de qualquer forma, tá? A história de Kalista, a Dama da Vingança. Um vídeo do Snuckle. Não o conheço, mas a gente vai conhecer agora. Vou me inscrever já, vou deixar o like aqui no vídeo do Guerreiro. Bora que vamos, hein? Como é que vocês estão? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a Kalista, entender um pouco mais sobre a origem dela e também o envolvimento dela com a ruína que deu origem às Ilhas das Sombras. Então já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos e compartilha esse vídeo com seus amigos que têm interesse em lore. E se quiser me segue. Eu tô ligado que na história da Kalista, não, na história de outros campeões, a Kalista aparece. Mas o problema é que ela não é a personagem principal dessas histórias, entendeu? Então a gente não vai ver as coisas da perspectiva dela ou contada, tipo assim, não por terceiros, entendeu? Segue lá no Twitter que lá eu também falo muito de lore e converso muito com a galera. Então valeu, gente, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Cadê a sua voz, dog? Eu vou ter que ler. Ela é testemunha viva do que aconteceu, ou quase viva. Pera, deixa eu voltar tudo, né? Alguns acontecimentos marcaram a história do mundo. Alguns acontecimentos marcam a história do mundo, são cicatrizes que deixam marcas. O cataclisma que destruiu as Ilhas das Bênçãos é uma dessas. Ela é testemunha viva do que aconteceu, ou quase viva. Ou plot.
Esta é a história de Calista. Calista era uma nobre e habilidosa comandante que fazia parte do alto escalão do exército de um nobre rei há séculos atrás. A mulher era conhecida como a Lança do Trono Prateado. Ela também tinha uma relação de sangue com o tal rei, visto que era sobrinha do mesmo. O reino em que ela viveu e defendeu ficava em terras longínquas há muito tempo esquecidas, e seu rei era muito querido. Mas assim como qualquer liderança, existem os aliados e os inimigos. Todo rei tem uma guarda real e toma cuidados para a preservação de sua vida. Nunca se sabe onde pode ocorrer uma emboscada ou qualquer coisa desse tipo, e Calista sempre estava por perto para proteger o seu tio e rei. Essa daí é a Lumana, tá ligado? Sua presença foi necessária. Uma emboscada foi armada e a vida do rei corria perigo, mas Calista era muito habilidosa e ágil. Com suas habilidades, ela fez o possível para manter todos ali seguros, principalmente o seu líder. E assim conseguiu. Mas infelizmente, neste dia, algo aconteceu. Uma flecha que ia em direção ao peito do rei acabou atingindo outra pessoa quando Calista o salvou do alvo. Agora, a flecha tinha atingido a rainha de Raspão. Mas para o azar de todos, isso não a salvaria, pois a flecha estava envenenada. E não demorou muito para que o pior começasse a acontecer. A rainha foi perdendo suas forças e caiu desmaiada para o desespero geral, e principalmente do rei. Os melhores sacerdotes e curandeiros que o reino conhecia foram chamados, mas nenhum deles conseguiu reverter ou criar um antídoto, ou até mesmo extrair o veneno do corpo da rainha. Algo precisava ser feito. O rei Viego, Calista, rainha Isolde, tá? acabava se sentindo culpada por aquilo tudo. Ela era incumbida da proteção real, e claro que as pessoas ao redor dela não ajudavam muito. Virou meio que senso comum que Calista tinha falhado e que aquela situação tinha sido causada por sua falha. Logo, o sentimento de culpa tomou conta dela. O rei chamou Calista e ordenou uma missão a ela: sair mundo afora em busca de qualquer coisa que pudesse solucionar o problema que eles tinham. Muito fiel, ela foi enviada nessa missão enquanto o outro assumiu seu posto. Este era Ecarim da Ordem de Ferro, um importante tenente do reino. Runeterra é muito grande e Calista viajou por vários lugares, distâncias longas, e procurou por qualquer um que pudesse dar uma luz para os problemas que ela trazia. Consultou especialistas, eremitas, magos e todo e qualquer tipo de pessoa que pudesse ter qualquer solução para ela, mas todas as suas tentativas a frustravam sem uma solução. Até que em determinado momento nas suas buscas, ela ficou sabendo da existência de um lugar muito longe que diziam ser isolado, protegido por névoas brancas contra possíveis estrangeiros com intenções duvidosas. Falaram para ela que os habitantes daquele lugar sabiam de coisas que só eles entendiam, segredos muito bem guardados, a vida eterna, qualquer lenda dessa e tudo mais. Sabendo disso, Calista imediatamente partiu em busca desse lugar, que todos chamavam de Ilhas das Bênçãos. A gente já ouviu As isso em ilhas, outras de fato, histórias, eram tá bem ligado? isoladas. Sua capital, chamada de Hélia, tinha os guardiões que eram incumbidos de controlar a névoa branca e proteger a ilha. Um dia, eles viram uma mulher guerreira por perto e conseguiram ver pureza e nobreza nas suas intenções. E assim, permitiram que ela atravessasse a névoa branca e contemplasse as ilhas e todo o seu esplendor. Calista não tinha muito tempo e sabia disso. Ela chegou já procurando pelos mestres e contou toda a sua história para eles. Ela implorou muito para que eles curassem a rainha e resolvessem aquela situação. E depois de muita conversa, os mestres concordaram. Calista estava com pressa. Ela precisava chegar a tempo em busca da rainha e trazer ela para a ilha. Assim, os mestres poderiam fazer o processo da cura. Os guardiões deram para ela um artefato, uma espécie de talismã que poderia fazer com que ela chegasse às ilhas sem a ajuda deles. Mas eles pediram para que ela não compartilhasse aquilo com ninguém. Foi um ato de confiança dos mestres com ela. Sabia disso não, E assim, viu? Calista viajou de volta ao reino esperançosa. Mas quando chegou lá, para sua tristeza, o pior já havia acontecido. A rainha não resistiu e estava morta. O rei estava Isolde. muito transtornado e tinha se trancado na sua torre com o corpo já sem vida de sua rainha. Quando ele ficou sabendo que Calista tinha retornado, ele ordenou que ela fosse até ele. Chegando lá, ele exigiu que ela contasse tudo o que havia descoberto em suas viagens. Calista, decepcionada e amargurada, contou para ele que tinha descoberto uma cura, mas que agora não adiantaria de nada, pois a rainha precisava estar viva. Mas o rei, já tomado pela loucura e não acreditando nas palavras de Calista, acabou a condenando por traição à coroa, acreditando que ela estava mentindo para ele.
Ekarim, o tenente que tinha ficado no posto de Calista na sua ausência, se aproveitou da tristeza e raiva do rei e, de certa forma, o manipulou para que ele tomasse atitudes impensadas e piorasse sua situação mental que já estava muito abalada. Ele estava trabalhando nos bastidores para tirar proveito da terrível situação que assolava o reino. Quando Calista voltou e foi condenada, ele conseguiu persuadir a general para que ela os levasse para as Ilhas das Bênçãos, falando que lá o rei poderia ouvir a verdade da boca dos próprios mestres, e assim Calista seria perdoada e finalmente o rei encontraria sua paz. Mas é claro que no fundo ele sabia que o efeito seria totalmente o contrário. Ekarim não se importava com nada além do que ele podia tirar em benefício próprio. O tenente era extremamente ambicioso e já estava de olho nas Ilhas das Bênçãos e interessado em seu poder. Mas Calista abalada acabou caindo em suas conversas, e assim ela os levaria para as ilhas. Logo, Calista nunca partiu com errou. sua frota de navios mais rápida junto com Calista e seus homens, Ekarim, a Ordem de Ferro e alguns outros guerreiros importantes como Ledros, um importante guerreiro do exército que era muito apaixonado por Calista. E todos foram em direção às Ilhas das Bênçãos com a ajuda do artefato que os mestres tinham dado a ela. E quando eles avistaram as ilhas, os olhos do rei se encheram de esperança. Porém, a recepção não foi muito calorosa. Os mestres e guardiões os receberam com frieza e não permitiram que passassem. A cura poderia ser feita somente com a rainha viva, mas a morte é um caminho sem volta. É um ciclo que não pode ser interferido. É a lei maior, e violar essa lei é desafiar a ordem natural do universo. Se o rei estava esperançoso, agora toda sua esperança tinha caído por terra, e toda sua tristeza e ódio veio à tona com muito mais força. Ele ordenou que Calista matasse todos os que estivessem contra o rei, mas ela não iria fazer isso e negou o comando. E nesse momento começou uma grande tensão e discussão entre Mano, todos que paia, ali sério. estavam. Calista chamou Ekarim para ficar a seu lado, já que tudo aquilo havia partido dele, e as intenções dele para com ela até o momento pareciam ser boas. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ekarim, num ato da mais mórbida traição, acertou Calista pelas costas com sua lança, deixando todos Olha o efeito especial. abismados. Ledros até tentou intervir e fazer algo, mas ele foi muito lento. Todos, absolutamente todos ali, foram cúmplices do que aconteceu. A Ordem de Ferro acertou Calista mais algumas vezes, até que ela caiu morta no chão. Depois disso, uma revolta dos fiéis a Calista começou, apoiados por Ledros. Mas todos acabaram sendo derrotados e mortos pelos homens do rei, junto com Ekarim e a Ordem de Ferro. Tempo se passou e Calista estranhamente voltou a abrir os olhos. Mas tudo estava diferente. Sua visão era completamente abalada por uma espécie de magia sobrenatural. Ela não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido depois de sua morte. O rei, no ápice da sua loucura, conseguiu provocar uma grande explosão. A famosa explosão que acabou gerando um evento chamado de A Ruína, que devastou completamente aquele lugar. E agora, as Ilhas das Bênçãos e a cidade de Hélia deixaram de existir. Ao menos como eram antes. Todo o esplendor virou passado. Tudo aquilo foi convertido em um lugar extremamente sombrio, tomado por uma névoa negra. E a ilha agora estava tomada pela completa devastação. Todos que estavam ali no momento que o desastre aconteceu se tornaram espectros e assombrações condenadas e aprisionadas por toda a eternidade. Por isso que o hack é Logo assim, que tá ligado? despertou, Calista tentou se agarrar a algumas memórias de seu passado, como a própria traição de Ekarim, mas talvez este tenha sido seu pior erro. Ao longo dos anos, aquele sentimento de vingança foi dominando sua nova vida e forma, e ela agora se tornou um espectro de fato como todos os outros, uma figura macabra que trabalha baseada em apenas uma coisa: a vingança. E hoje em dia, a fama da Dama da Lança da Vingança está difundida pelo mundo. Muitas vezes, Calista é invocada até em locais distantes das ilhas por vítimas de traições semelhantes à que ela sofreu. E assim, ela aceita seus pedidos de vingança em troca de suas almas. Ao pagarem, as almas Por isso se ela juntam matou a esse ela cara. e tornam-se um só com Calista. E assim, a vingança que corrompe a alma dos homens vivos segue corrompendo a alma daqueles que já morreram.
Mano, a Calista, ela é muito Então injustiçada, é isso, cara. Uniterráqueos, eu espero que você... Tipo assim, a Calista, ela é muito injustiçada, é muito paia. Vocês entenderam tudo da parada dela? A Calista, ela é muito inocente, velho. E o mais triste de tudo ainda, eu acho que, tipo assim, não foi nem a traição, tá ligado? Não foi nem a traição. O mais triste é que ela não pediu pra, como que eu posso dizer, voltar à vida. Ela voltou à vida e ela hoje só é como ela é, esse espírito da vingança, o caralho é quatro. Primeiro, porque o Viego ressuscitou ela, fazendo toda a merda que ele fez, e porque ela quis lembrar o porquê ela morreu. Aí ela lembrou do Recarim e com isso ela quis buscar vingança. E hoje ela é exatamente por causa disso. Olha que desgraça. Tipo, não existe isso, tá ligado? É muito paia. Ela foi traída pelo tio dela, né? Que é o Viego, ou o primo, não sei. Eu acho que era tio. Dizem que o Recarim era noivo dela, ou eles tinham alguma coisa sexo lá, tá ligado? Dizem isso. Dizem isso, tá ligado? Mas eu não tenho certeza. Ela matou o Recarim? Não. Recarim, ele é, na verdade, como ele é, por causa do Viego, entendeu? Assim como o Trash, assim como a Calista. Eles são dessa forma porque o Viego colocou a Isolde lá na Ilha das Bênçãos, explodiu tudo, foi uma catástrofe pra todo lado e se tornou o que se tornou, entendeu? Só que a Calista, como eu falei, a Calista ela ia se tornar um espectro de qualquer forma, só que eu acho que ela só se tornou esse espectro que busca por vingança e tal, porque ela quis tentar entender do porquê que ela morreu, o que aconteceu, alguma coisa assim. Ela buscou lembranças e lembrou que o Recarim traiu ela, entendeu? Então ela busca por vingança. Minerva, joga Runed King, tem bastante lore da Ilha das Sombras. Nossa, velho, eu joguei ano retrasado, mas eu não consigo, tá ligado?